Fala pessoal, professor Felipe aqui para mais uma aula do nosso curso Lógica de Programação e hoje vamos fazer uma introdução sobre algoritmos. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que um programa de computador é desenvolvido para suprir uma necessidade, ou seja, resolver um problema. Então você tem lá uma loja, um comércio, e ele precisa ali controlar o seu estoque de produtos, precisa fazer solicitações de produtos, e ele está com um problema ali que ele não está conseguindo gerir isso através de uma planilha no Excel ou manual. Então ele tem um problema, tem uma necessidade e ele quer um programa ali que possa resolver essa necessidade para ele. Daí então surge um programa de computador. Um programa de computador basicamente um algoritmo. E o que é um algoritmo? É uma sequência lógica, são passos lógicos para se resolver um problema ou realizar uma tarefa. Todo algoritmo é composto por instruções que são regras ou ações para que um algoritmo seja realizado. Então, guarda aí, um algoritmo ele é uma sequência lógica de passos para realizar um problema ou, aliás, para resolver um problema ou realizar uma tarefa. Por exemplo, quando você vai fazer um bolo, aquele bolo de chocolate gostoso, você pega ali uma receita e aquela receita tem ali uma sequência lógica de passos para que dê certo o bolo no final. Se você talvez trocar a ordem ali das coisas, dependendo do que você fizer, pode ser que dê certo ou pode ser que o bolo não cresça, pode ser que não fique gostoso. Então você ali acaba sempre seguindo a ordem da receita. Vejamos um exemplo de um algoritmo, ou seja, algoritmo é uma sequência lógica de passos para você atravessar a rua. Perceba que aqui no algoritmo da esquerda, você começa aqui o algoritmo e depois a primeira coisa que você faz é olhar para a direita. Aí você olha para a esquerda e se estiver vindo o carro, o que você faz? Você fica parado, você não atravessa. Agora, se não estiver vindo o carro, você pode atravessar. E aí você atravessou com segurança. Perceba que no algoritmo da direita é basicamente a mesma coisa. A gente consegue o mesmo resultado que é atravessar a rua. Porém, algumas coisas mudaram a ordem aqui. Então, primeira coisa, de vez de olhar para a direita, eu começo olhando para a esquerda. Depois para a direita. E inverto a pergunta aqui, no caso, se não estiver vindo o carro, eu atravesso. Caso contrário, aqui está vindo, então eu não atravesso. Então perceba que o resultado é o mesmo, porém eu tenho maneiras diferentes de chegar no mesmo resultado. Então é como se você estivesse indo para o seu trabalho, você tem ali diversos caminhos, e você vai chegar no seu trabalho, não importa o caminho. O que muitas vezes vamos ter que analisar no nosso algoritmo é se a gente não está fazendo um caminho mais longo para se obter o mesmo resultado que fosse por um outro caminho. Então a gente tem que sempre estar analisando e a nossa lógica precisa estar coerente de forma que a gente consiga resolver o problema com o menor número de passos possíveis. O computador, ele é, digamos, burro. Se você não, ele vai seguir exatamente aquilo que você passar para ele. Então, se você não informar uma sequência lógica de passos, você não vai conseguir executar aquilo que você está desejando, tá? Veja, o algoritmo, aqui no caso, esse é onde está o xizinho. Você quer atravessar a rua, mas se você for atravessar a rua para depois olhar para a direita ou para a esquerda para ver se está vindo o carro, você pode ser atropelado. Ou seja, o seu algoritmo está errado, né? Você morreu para depois olhar para a direita ou para a esquerda. Então, você precisa ter uma sequência lógica, tá?
Um programa de computador, ele é composto por entrada, processamento e saída. Vamos entender melhor isso através de um fluxograma, tá? Onde o objetivo desse fluxograma é somar três números. Então, para que eu some três números, pode ser qualquer número, eu vou atribuir um nome para cada um desses números. Então, o primeiro número que eu vou informar para o meu programa, eu vou chamar de N1, o segundo número de N2 e o terceiro de N3. Esses números que eu tenho que informar para o meu programa, eles são a entrada do meu programa. Tá? Após eu informar esses números, então, eu vou ter o meu processamento, onde eu vou fazer a soma desses números. Então, eu vou atribuir a soma do número 1 que foi informado, mais a soma do número 2, mais a soma do número 3 ao total. E vou exibir para o meu usuário o total, que é o resultado da soma desses três números. Ou seja, eu tive a entrada, o processamento e a saída. Espero que você tenha entendido aí a função de um algoritmo, que ele é uma sequência lógica de passos, e eu te vejo na próxima aula.